Olá, turma, sejam bem-vindos à nossa terceira aula de informática para as turmas de mecânica. Vamos lá, galera. Seguinte, na aula passada a gente acabou ficando bem preso ali na parte de no início dos hardware, né, que é a placa-mãe, processador, memória RAM e placa de vídeo, que são os hardwares mais complexos, que realmente a gente vê em mais detalhes, né? E hoje a gente vai pegar aqueles hardwares mais simples, ao ponto que a gente vai conseguir fechar toda a nossa parte de hardware no dia de hoje. Tá ok? Bom, vamos lá. Então, hoje nossa aula a gente começa falando sobre gabinete. Gabinete, caixa metálica que protege os componentes do computador, como a placa-mãe, processador, as memórias, né, memória RAM, o HD, placa de vídeo e etc. Normalmente possui uma fonte de alimentação que fornecerá tensão adequada aos componentes. Então, na grande maioria dos computadores, a fonte de alimentação fica dentro do gabinete. Às vezes é chamado de CPU, por guardar a CPU do computador. Isso aqui é uma coisa bem antiga, bem lá atrás, no começo da computação, anos 90, iníciozinho de 2000, que era chamar o gabinete de CPU. Ah, pega lá a CPU e o monitor. E a pessoa tinha que trazer o gabinete com o monitor. Tá? Mas a gente já sabe, a gente já aprendeu que CPU é apenas o processador. Possui normalmente 3 tamanhos de mercado. É a mini torre com 3 baias, a torre média com 4 baias e a torre grande com mais de 4 baias. Isso aqui vai de acordo com o que você precisa colocar no computador. Normalmente, os computadores de entrada vão usar mini torre ou torre média. É o mais comum de se ver. Tá? Só que a mini torre, qual é o problema da mini torre? Quando você quer um computador para um desempenho maior, um computador que pode esquentar mais, porque você vai usar ele para jogo ou para uma tarefa bem pesada, a mini torre talvez não tenha uma circulação de ar adequada. Então a gente já tem um problema aí. Outro ponto da mini torre é a questão de espaço interno. Tá? A gente tem aqui, eu vou mostrar para vocês, aqui ó, tá vendo o tamanho das torres? Então, a mini torre, às vezes, dependendo do formato dela, o formato pode mudar um pouquinho, ela pode ser mais larga aqui nesse sentido, tá? Pode, por exemplo, não caber uma placa de vídeo grande ali dentro. Já, quando a gente tem uma torre média, a grande maioria das placas de vídeo, mesmo as um pouquinho maiores, já vai caber aqui dentro. Em último caso, tem a torre grande, a full tower, que é um gabinete que vai caber qualquer coisa, ok? Só que vai ocupar um espaço maior. Então, voltando aqui, é possível achar variações desse tamanho. Como assim variação? Existem gabinetes customizáveis, vários tipos, vários formatos, cores e conceitos diferentes de gabinete. E o que é necessário no gabinete? O que eu tenho que observar no gabinete? Que o gabinete ele precisa ter espaço para os componentes desejados, tanto para permitir arrumação, quanto para melhor desempenho de ventilação dele. Então, quando eu olho para um gabinete, pegar aqui, por exemplo, esse full tower aqui, que é grande, reparem, ó, eu tenho 2 espaços aqui atrás para colocar um ventilador, uma ventoinha, para fazer exaustão desse ar. Esses modelos assim, com acrílico aqui na frente, modelos mais modernos de gabinete, também é comum eles terem espaço para colocar ventiladores aqui no teto e ventiladores aqui na frente. Qual é a utilização mais comum? É botar ventilador na frente, puxando o ar de fora para dentro. Então você vai fazer com que o ar entre nesse sentido aqui. Deixa eu mudar a cor da minha caneta. Então você vai fazer com que o ar entre nessa direção, tá? Colocando aqui os ventiladores puxando o ar, e esses 2 ventiladores aqui de trás, você vai colocar o ar saindo. Ah, professor, quantos?
ventilador eu tenho que colocar? O suficiente para refrigerar. Normalmente quem compra um gabinete desse tamanho, por exemplo, ele não vai, a ideia é gastar dinheiro com as placas internas, e a parte do ventilador é um gasto ínfimo, entende? Então você já coloca o ventilador aqui, já coloca o ventilador aqui, já coloca o ventilador aqui. E se colocar, por exemplo, aquele water cooler que a gente viu, é muito comum instalar ele aqui em cima. Então instala ele aqui em cima, jogando esse ar aquecido para fora também. Já nesse carinha aqui, ó, deixa eu apagar isso aqui, ó. Já no médio e no pequeno, repare que ele só tem um espaço para ventilador, tá vendo? Um espaço para ventilador na traseira, mas ambos apresentam um espaço aqui em cima, para você colocar o ventilador aqui em cima, e também é comum que eles tenham um ventilador aqui na frente. Só que eles vão ter um pouco menos de ventilador do que esse aqui, a diferença é essa. Então, com isso, a gente consegue garantir um esquema de ventilação. Tá? Então aqui, ó, a gente vê que tem o ventilador frontal puxando esse ar do externo para dentro, e tem aqui o ventilador traseiro puxando o ar quente para fora. Reparem que eu já tenho aqui, ó, posicionado o refrigerador, o cooler do meu processador, com a ventoinha aqui no meio, ó. Tá? O ventilador está aqui no meio, então esse ar entra, o ventilador do processador ajuda a puxar esse ar por aqui, ó, para refrigerar o processador e sair aqui, e esse outro ventilador ajuda a puxar esse ar para fora, forçar ele a sair. A própria placa de vídeo, essa aqui é uma placa de vídeo, ó, ela vai puxar o ar de dentro do gabinete aqui e jogar esse ar quente para cá. Então aqui já tem uma dificuldade. Se o ar aqui dentro não está fresco, essa placa de vídeo já vai puxar um ar quente para tentar se refrigerar com ar quente. Então ela acaba perdendo eficiência. A fonte de alimentação, ela normalmente puxa o ar de fora também e joga o ar quente, o ar que ela aqueceu, para cá. Então a fonte de alimentação, ela já não usa esse ar que já está dentro do gabinete. Reparem, os HDs costumam ficar aqui na frente, ó, tá vendo? Para esse ar que entra já passar por ele, já dá uma refrigerada neles. Então é todo um esquema, toda uma engenharia. E quanto mais confiável for a marca do gabinete que você comprar, melhor essa probabilidade de ter uma boa engenharia de circulação de ar. Ok? Já em relação à organização, qual é o problema da organização? Além de deixar um visual ruim, se você olhar para esse tipo de gabinete, que é todo de acrílico, a ideia dele é ficar em exibição, não é você colocar esse gabinete intocado embaixo da mesa, é você deixar ele num lugar que as pessoas possam olhar dentro dele. Então, uma arrumação ruim já prejudica isso, esse visual. Mas pior do que isso é o acúmulo de poeira, que já é possível ver um pouco de poeira aqui no fundo, mas quando você tem um monte de cabo passando na frente aqui da ventoinha do processador, passando por cima das memórias RAM, passando aqui pelas placas, a placa de vídeo aqui, ó, esses cabos vão facilitar o acúmulo de poeira. A poeira acumula tanto nos cabos quanto naqueles dispositivos cujos cabos estão impedindo o ar de passar com fluxo legal. O que acontece quando acumula poeira? A poeira atrai a umidade. Então a poeira atrai a umidade vai grudar mais poeira e vai fazendo aquele tapete, camadas, entendeu? Então é uma camada de poeira, uma camada por cima de umidade, depois mais uma camada de poeira, depois outra camada de umidade, depois outra camada de poeira, depois outra camada de umidade. E essas camadas é que fazem aquele tapete que fica no fundo do gabinete. Só que quando essas camadas vão acumulando em cima da placa de vídeo, em cima da memória RAM, pode acabar gerando um curto-circuito, tá? Por conta da umidade. Então a gente tem sempre que evitar essa desarrumação dentro do gabinete. Ponto importante, nunca tire a tampa do gabinete, deixe o computador funcionando sem a tampa.
Ao invés de tirar a tampa, é melhor você comprar os coolers e os ventiladores, né, e fazer uma instalação direito. Ó, esse carinha aqui mesmo sendo um gabinete mais antigo, você pode instalar aqui um ventilador, puxando o ar de fora para dentro. Ele tem até espaço para botar aqui, normalmente você colocar um alto-falante. Mas aqui, ó, tem aqui o espaço para colocar o ventilador aqui, puxando para fora. Esse cooler do processador, ele está jogando em direção à tampa, tá vendo? Existe a tampa que tem um duto. Então você coloca a tampa com duto e o duto ajuda com que esse ar vá direto para fora, ao invés de ficar circulando aqui dentro. Deu para entender? Então aí a gente viu agora essas aplicações, as necessidades, o que a gente deseja em um gabinete. Falando agora de monitor. O monitor ele pode ter diversos tamanhos e quanto maior a tela, maior deve ser a resolução da imagem para não perder qualidade. Você já deve ter passado por alguma situação, até mesmo no celular, que você vai abrir uma foto e a foto fica esquisita, fica feia. Ou ela está muito pequenininha ou ela fica grande e feia. Quando ela fica grande e feia, o que aconteceu? É porque alguém pegou uma foto que era pequena e esticou ela. Entendeu? Aí ela fica grande e feia. É exatamente esse efeito que acontece quando você pega uma imagem pequena e coloca no monitor que é maior do que ela, entende? Então aquela imagem ela não foi feita para aquele tamanho de monitor, ela foi feita para um monitor menor e você estica ela no monitor. Aí ela fica feia. Quer ver um exemplo disso? A televisão, quando a televisão é muito grande e você bota um vídeo que não é 4K, você vê que o filme fica esquisito. Por quê? Porque aquele filme não tem resolução suficiente para aquela tela gigantesca. Entendeu? Os monitores, eles também podem ser planos ou curvos. Embora as televisões curvas já tenham saído de moda, é muito comum a gente ver monitor curvo, que traz essa impressão de imersão para o usuário. Inclusive é por isso que as televisões curvas saíram do mercado, perderam o mercado. Porque a ideia da curva é você fazer imersão, mas ela só faz imersão para quem está no centro, para quem está de frente para a tela. Você bota uma televisão curva numa sala, senta um monte de pessoas no sofá, quem está nas pontas não tem a sensação de imersão e ainda pode ver a tela escura em alguns pontos. Por isso que saiu de moda, não vingou a televisão curva. Já o monitor não. O monitor é uma pessoa só na frente do monitor, ele vai dar exatamente a sensação de imersão que o fabricante deseja. As telas são medidas na diagonal, ponto importante, de ponta a ponta na diagonal e podem medir de 15 polegadas a mais de 34 polegadas. As telas também podem ter várias interfaces de conexão. VGA, que é a mais antiga de todas, DVI, que também é antiguinha, mas é uma substituta do VGA, HDMI, que todo mundo já conhece, e DisplayPort, que é a última tecnologia lançada, que substitui a HDMI, certo? Bom, aqui é um ponto importante, ok? Primeiro ponto, o formato da tela. Então, o formato da tela, se ela é mais quadrada, é retangular, muito mais retangular, isso é o formato da tela. Esse formato da tela, ele é dado numa proporção. Se você reparar, horizontalmente, aqui ó, nesse sentido, a tela é levemente maior do que nesse sentido. Por quê? Porque são 4 partes aqui para 3 partes aqui. Entendeu? Então, pessoal, se você pegar, por exemplo, pegar uma trena e medir aqui esse monitor e achar, por exemplo, 20 centímetros, você vai pegar esses 20 centímetros, vai dividir por 4, você vai achar 5, não é isso?
Então aqui tem 20 centímetros e o fator de escala é 5. Deu para entender o que eu quero dizer? Logo, se aqui eu tenho 4 partes, ou seja, 4 vezes 5, aqui eu vou ter 3 partes, ou seja, 3 vezes 5. Então, nesse caso, esse monitor ele vai ter que ter 20 aqui por 15 aqui. Deu para entender? Como é que é uma proporção, é uma escala. Pegando esse exemplo de cá, ó, mesma coisa. Digamos que eu tenho aqui a minha televisão, um monitor de 38 polegadas no monitor. Quando eu medi aqui, digamos que eu achei aqui, sei lá, 40 centímetros, certo? Eu medi e deu 40 centímetros. Se eu divido esses 40 centímetros por 16, se eu divido esses 40 centímetros por 16, eu vou achar um tamanho de 2,5. Então, o meu fator de escala é 2,5, que eu tenho em comum. Tá? Então, se aqui eu tenho 40 centímetros, invariavelmente, na altura, eu vou ter que ter 2,5 vezes 9. Que é igual a, vamos ver aqui, cadê? 2,5 vezes 9, 22,5. Então, invariavelmente, quando eu medir aqui com a minha trena, na altura, eu preciso achar o tamanho de 22,5, já que aqui eu tenho 40. Deu para entender o que eu quero dizer? Vou repetir, hein, ó. Se eu medir aqui, peguei a trena, medi aqui, achei 40 centímetros. Eu sei que na largura eu tenho 16 partes e na altura eu tenho 9 partes. Então eu achei 40 centímetros aqui, quer dizer que a unidade vale 2,5. Então eu tenho 16 unidades de 2,5 aqui em cima. 16 unidades de 2,5 aqui e 9 unidades de 2,5 aqui. Então essas 9 unidades de 2,5 vai dar 22,5. Tá? Faz esse teste em casa com a sua televisão, por exemplo, você vai ver que vai dar certinho, vai bater certinho. Então, lembrando, formato de tela é uma proporção, tá? 16 na largura por 9 na altura, 21 na largura por 9 na altura, 4 na largura por 3 na altura. Por fim, falta a gente identificar aqui os nomes. Quem é quem aqui? Vou pegar aqui de novo. Vou pegar um vermelhão agora. Aí, ó, acabou substituindo o azul. Vamos lá, pronto. Vou pegar um vermelho aqui, ó. Esse carinha aqui é o que a gente chama de tela padrão. Por quê? Porque é aquela mesma tela das televisões antigas ou no inglês standard. Tá? É aquela tela mais convencional, televisão de tubo, né? Essa daqui. Essa segunda aqui é a que a gente chama de estendida. Do inglês, wide screen ou tela de cinema. Tá? Foi a primeira evolução das telas. Já essa daqui de baixo é a que a gente chama de ultra estendida ou ultra widescreen. Tá bom? Agora partindo para o lado de cá, ó. Aqui a gente está vendo, tá vendo como é que está o formato da minha tela aqui gravada? Isso é o que acontece quando eu estico a imagem. Pronto, está aqui, ó, ao vivo para vocês, tá? Quando eu falo aqui, ó, opa, calma aí.
Calma aí, se perdeu aqui. Então, quando eu falo disso aqui, ó, deve ser resolução da imagem para não perder qualidade, tá? É isso aqui. Essa tela, ela foi esticada além do normal dela. É o que acontece se eu colocasse esse mesmo slide numa tela menor. Se o monitor aqui que eu estou gravando fosse uma tela menor, essa imagem ia ficar bonitinha. Mas como é um monitor razoavelmente grande, de 23 polegadas, aí dessa distorção aqui. Ok? Então, voltando. Falando de tamanho da tela. O tamanho da tela, ele é medido em polegadas. Aqui o símbolo da polegada. Ó. Medido em polegadas na diagonal. É muito raro a gente achar monitor no formato 4x3. A maioria vai ser widescreen ou ultra widescreen. E também está cada vez mais raro você achar monitores menor que 22 polegadas. Hoje você vai comprar um monitor 21,5, 22 polegadas para cima. É muito comum vender de 23, que é igual esse meu que eu estou usando, para 24 polegadas. São hoje os mais baratos, mais em conta, melhor custo-benefício. E a partir de um certo tamanho, você já começa a achar mais ultra widescreen, como essa aqui de 38 polegadas ultra widescreen. Eu já vi tela ultra widescreen de 40 e poucas polegadas, quase 50 polegadas, uma tela gigantesca. Certo? É para quem tem muito dinheiro, né, para comprar. E falando agora de interface. Então, como eu falei, a gente começa as nossas interfaces com o VGA. VGA é essa azulzinha aqui, muito famosa, muito conhecida, todo mundo já viu dela. Ela vem com os computadores desde o começo dos computadores, desde lá da década de 80, 90. A DVI, ela surgiu como uma substituta para a VGA, década de 90 também. A VGA é analógica, a DVI já é digital. Então daqui para frente é tudo digital. A DVI já é digital. Thunderbolt é para Apple, então não entra aqui no nosso contexto. Tá? Isso aqui é específico de Apple. Temos aqui a DisplayPort. DisplayPort veio depois da HDMI, então eu vou falar da HDMI primeiro. A HDMI todo mundo já conhece, por causa das televisões, é uma evolução do DVI e traz a inovação de poder passar, por exemplo, o áudio junto. Então a HDMI já suporta áudio e vídeo. A HDMI já vai suportar altas resoluções, 4K e 8K. E a DisplayPort, no que ela melhora em relação à HDMI? Ela permite tempo de resposta maior em alta definição. Ela permite melhores efeitos de contraste em altas resoluções também. Ela permite mais frames por segundo em altas resoluções, 4K e 8K. E ela também é boa porque ela permite que eu ligue, por exemplo, dois monitores numa interface só. Eu compro um divisor, né, de sinal e ligo dois monitores em uma entrada só, e o computador consegue reconhecer esses dois monitores de forma individual, configurar individualmente. Isso facilita muito, porque aí na placa-mãe, por exemplo, você tem um monte de interface de monitor, interface de vídeo, para eu ligar mais de um monitor. Eu consigo ligar em apenas uma interface. E você já deve ter reparado que o VGA é muito usado até hoje. Por quê? Porque para monitor pequeno ele sempre vai atender. Quem não tem alta necessidade de tempo de resposta, ou seja, quem não joga profissionalmente, e quem não tem um grande monitor até 23, 24 polegadas, o VGA é o melhor custo-benefício disparado. O monitor VGA é sempre mais barato que o monitor que tenha as entradas digitais. Ok? Falando de mouse agora, o mouse ele controla o cursor ou o ponteiro do sistema. É esse carinha aqui, ó. Tá vendo a setinha? Ele é o ponteiro, o cursor, tá? E o mouse é usado para controlar ele. São 4 partes principais. Alguns modelos possuem mais botões que podem ser programados. Então as 4 partes principais: botão esquerdo, botão direito, scroll e sensor de movimento. A conexão é Bluetooth ou USB, podendo existir ainda mouse PS2. PS2 já é relíquia, já é modelo, mas ainda pode ser que apareça em um lugar ou outro mousezinho PS2 aí. Mas o mais comum é Bluetooth e USB.
E tem os alternativos, os objetos, os periféricos alternativos ao mouse, que fazem a mesma função, que é o trackball e o touchpad. E a gente vai ver em detalhes isso aqui tudo. Começando aqui, ó, pelas partes do mouse. Então tem aqui o meu botão esquerdo, aqui o scroll, aqui o botão direito. Lembrando que o scroll ele também é um botão. Se você pressionar esse eixo aqui para baixo, pressionando é um botão, tá? Então você pode girar ele ou pode pressionar ele também, que é um botão. E por baixo do mouse tem o nosso sensor de movimento. Esse exemplo aqui eu tenho 4 botões extras. Esses 4 botões extras eu posso programar. Eu entro lá no driver, depois eu vou explicar a vocês direitinho o que é um driver, essa parte de software, mas eu entro lá no programa do mouse e consigo configurar esses botões, colocar funções para ele. Para quê? Para não ter que ficar usando o teclado, por exemplo, para acessar essas funções. Viram atalhos, viram funções de acesso rápido direto nos botões do mouse. Tá? Aqui eu já tenho um trackball. Reparem que o formato é bem parecido com o mouse. Ele ainda tem botão esquerdo, botão central, botão direito, botão central também é um scroll. E aqui o sensor de movimento dele. É a grande diferença do trackball. Enquanto esse mouse aqui, eu tenho que ficar movimentando o aparelho para poder mexer o meu cursor, o meu ponteiro, esse aqui, o aparelho fica parado e eu apenas giro essa bolinha aqui. Conforme eu vou girando ela, eu vou movimentando o meu ponteiro do mouse. Esse carinha é muito utilizado quando eu não tenho muito espaço com o mouse. É uma mesa muito apertada, ele está embarcado num aparelho e esse aparelho não tem muito espaço. É usado muito em indústria, muito em banco, por exemplo, caixa eletrônico, que eu preciso economizar espaço, então eu jogo um trackball lá que eu não preciso ter espaço para movimentar o mouse. E aqui nós temos o nosso touchpad, o mais comum, touchpad de notebook, todo mundo já conhece, e esse aqui é uma variação, tá? Um touchpad grande, muito utilizado por design, para poder fazer desenho, que já implementa uma caneta, então você consegue controlar, ele serve também, vai servir para controlar o ponteiro do mouse. Conforme eu pego essa caneta aqui e mexo, eu consigo controlar o ponteiro do mouse também. Só que, como a gente no computador a gente usa o mouse para desenhar, esse tipo aqui de aparelho é muito utilizado para desenho, para design. Falando agora de teclado. Teclado é o objeto mais primitivo de inserção de dados nos microcomputadores. O que isso quer dizer? Quando os computadores surgiram, tá, os computadores pequenos, os computadores pessoais, lá na década de 80, o computador era só tela e teclado. O que eu quero dizer com isso? As formas de ser humano interagir com o computador era dispositivo de entrada, por onde o ser humano insere dados no computador, teclado somente. Dispositivo de saída, por onde o computador envia os resultados para o ser humano, monitor somente. Por isso que eu digo que o teclado é o mais primitivo de inserção de dados, porque ele está desde o começo no computador. Só depois que veio a interface gráfica no computador, porque lá nesse começo era só texto, era só uma tela preta com um monte de texto escrito, era isso, era o computador. Lá na década de 90 foi que foi chegar a popularizar a tela gráfica usando mouse, já para o final de 80, início de 90. Aí sim surge o mouse para poder mexer na tela gráfica, mas até hoje, se você for utilizar um sistema, até instalar o sistema, você não consegue instalar o Windows sem o teclado, mas consegue instalar o Windows sem o mouse. E consegue utilizar também o Windows sem o mouse, mas não consegue sem o teclado. Certo? A operação através dele costuma ser mais ágil que com o mouse. O que eu quero dizer com isso? Quando eu uso teclados, mais de teclado, eu consigo trabalhar mais rápido que o mouse. Como assim, professor? Vamos dizer que a gente está escrevendo um texto. Se eu sei os atalhos do teclado
para poder colocar o texto em itálico, colocar o texto sublinhado, colocar o texto em negrito, aumentar ou diminuir o recuo do texto, mais do que centralizar o texto, botar o texto com um alinhamento diferenciado. Então, se eu sei esses atalhos todos no teclado, eu consigo operar muito mais rápido, fazer o meu trabalho muito mais rápido, do que tendo que ir com o mouse, clicando lá nas opções para formatar o texto. Entendeu? Quando eu estou mexendo, por exemplo, com Photoshop, isso aí é mais acentuado ainda. Porque eu tenho um monte de ferramenta para usar na imagem, e se eu sei os atalhos de teclado para essa ferramenta, eu vou fazer um serviço muito mais rápido do que se eu tiver que ficar indo com o mouse, selecionar a ferramenta com o mouse. Ok? Correto uso das teclas visando ergonomia evita lesões como artrite e artrose nos pulsos e nos dedos. Vou mostrar daqui a pouco a imagem do teclado. O teclado pode ser eletrônico com uma membrana eletrônica ou mecânico com switch e mecânico. Alguns modelos possuem iluminação em LED, isso também está ficando cada vez mais comum. Então aqui no teclado, na imagem não dá para olhar direito, mas se você reparar, eu acho que dá para perceber assim, um pontinho aqui no F e um pontinho no J. Qual é aqui a ideia? No F e no J vão os indicadores, indicador esquerdo no F e indicador direito no J. E os demais dedos, os demais 4 dedos seguem para cá. Então fica indicador, médio, anelar, mindinho. E na mão esquerda, indicador, médio, anelar, mindinho. Os dedões, né, eles ficam posicionados aqui, na barra de espaço. Nesse esquema, com a mão distribuída dessa forma, você consegue alcançar todas as teclas do teclado. E com o treinamento, existem vários aplicativos já hoje gratuitos na internet para fazer esse treinamento. Você aprende a teclar sem olhar para o teclado, né? Digitar sem olhar para o teclado. E rápido, ganha velocidade também. Ok? E isso já gera uma ergonomia, por quê? Porque você não cansa um dedo, você não sobrecarrega um ou outro dedo. Você está usando os 5 dedos para poder digitar. Outro ponto é a altura de cadeira, apoio do braço, tudo isso tem que ser bem configurado para você não gerar uma lesão. Ok? Falando de impressoras, existem 3 tipos básicos de impressora: impressora matricial, impressora jato de tinta e impressora a laser. As impressoras matriciais são mais raras e usam agulhas e fitas de carbono para marcar o papel. Essas impressoras já foram muito famosas e muito utilizadas, só que foi se tornando cada vez mais barato utilizar a impressora laser e impressora jato de tinta com book ink, com aquele tanque de tinta, ao ponto que foi caindo em desuso a matricial, foi ficando cada vez mais abandonada a matricial. Ela ainda é utilizada onde a gente tem sistemas que só funcionam com ela. Então existem empresas que têm sistemas que foram desenvolvidos na década de 80, década de 90, para utilizar impressora matricial, e essas empresas não trocaram esse sistema ainda. Ou porque tem medo de trocar e perder dados importantes, ou porque vai sair caro fazer essa troca e esse sistema ainda atende bem a elas. Então, nesse tipo de caso, é onde a gente mais vai achar essas impressoras matriciais em funcionamento ainda. Tá? Então, basicamente, o que acontece? A gente tem um papel. Esse papel, quando ele entra na impressora, a impressora tem uma fita de carbono passando por cima do papel. E aqui tem as agulhas que vão pressionando essa fita de carbono para poder escrever, para poder desenhar no papel. Tanto quando você pega uma impressão feita na matricial, você olha com atenção, você vê que tudo nela é feito por vários pontinhos. Exatamente os pontinhos que a agulha fez pressionando o carbono, a fita de carbono contra o papel. Tá? Já as impressoras jato de tinta usam um cartucho de tinta para pintar o papel. Essa aqui todo mundo já conhece, né? Então você tem um cartuchinho, esse cartucho tem um cabeçote de impressão que é responsável por despejar a tinta. Ele vai literalmente pintando o papel. Então ele mistura a tinta ali, nesse cabeçote de impressão, para fazer as cores, porque ele só tem
as 3 cores primárias e o azul, né, as cores primárias, que para a impressora é um pouquinho diferente. O vermelho vira magenta, o amarelo continua sendo amarelo e o azul vira ciano na maioria das impressoras, na maioria dos fabricantes. E o preto. Então, com essas 4 cores, todas as demais cores da paleta de cores que o ser humano conhece podem ser feitas pela impressora. E essa mistura de tinta para fazer as cores é a cabeça de impressão que faz, já vai misturando, despejando no papel, vai ter realmente pintando o papel. Já as impressoras lasers, elas vão usar um toner com pó colorante e um laser que marca o papel. E quando esse papel passa pelo toner, a tinta impregna ele. Ou seja, o laser ele vai funcionar em 3 partes. Tá? Essa é a impressora laser. Primeira parte, tem um laser que marca no papel onde a tinta deve grudar. E a tinta só gruda onde o laser marcou. Uma vez que o laser marcou o papel, o papel vai passar pelo toner. O toner ele é um cilindro com pó colorante. Então, conforme o papel vai passando ali perto dele, esse pó vai grudando somente onde o laser marcou. Depois que esse pó gruda exatamente onde o laser marcou, esse papel vai passar por um aquecimento, como se fosse um forno, para que esse pó grude, impregne de verdade o papel e não saia mais. Entendeu? É por isso que quando você pega uma impressão feita na impressora laser, essa impressão está bem quentinha. Diferente da matricial e diferente da jato de tinta, que não emprega essa técnica de esquentar o papel. Tá? As jatos de tinta são as mais econômicas para pouca impressão, enquanto as lasers são as mais indicadas para grande volume de impressão. Isso aqui é um conceito que está cada vez caindo mais. Por quê? Porque as jatos de tinta com tanque de impressão também estão se tornando extremamente baratas. Tá? Mas, a grosso modo, comparando a jata de tinta convencional, quando se imprime pouco, ela compensa em relação à laser, porque a laser, o aquecimento da laser, toda vez que você vai imprimir, gera um gasto de energia que muitas vezes não compensa quando você imprime pouco. É mole? Ao ponto que, se você liga uma impressora laser num estabilizador, sempre que ela começa a funcionar, o estabilizador fica enlouquecido, instalando toda hora. Entendeu? Exatamente por o alto consumo que ela faz. E aqui, pessoal, a foto delas. Aqui a gente tem uma matricial, tá? Um documento do Detran antigo impresso na matricial. Esses documentos do Detran sempre foram impressos na matricial. Uma das justificativas para esse documento virar digital é exatamente a dificuldade de manutenção dessas impressoras no sistema Detran e no sistema antigo. Então, entre atualizar o sistema Detran para usar impressoras a laser ou jato de tinta, foi mais fácil modernizar o sistema para o digital. Além das demais justificativas para o digital, né? O digital você pode acessar no celular, acessar em qualquer lugar, mas uma das justificativas também foi para acabar com o uso da impressora matricial. Aqui a gente tem uma velhinha jato de tinta. Eu peguei essa velhinha porque é difícil achar uma jato de tinta que não seja multifuncional. A gente vai falar da multifuncional na próxima página. E aqui a gente tem uma laser, que assim, olhando para ela, não dá para diferenciar muito de uma jato de tinta. Normalmente a gente diferencia quando a gente vê ela trabalhando ou quando a gente pesquisa lá o nome e a marca dela. Existem impressoras multifuncionais que, além de imprimir, podem digitalizar e copiar documentos. Então, as impressoras multifuncionais, além de imprimir, podem digitalizar e copiar documentos. Ou seja, elas exercem outras funções além de imprimir. Se ela só imprime, ela é uma impressora comum. Se ela imprime e faz qualquer outra coisa, ela é uma multifuncional. As impressoras podem ser conectadas a um computador via USB ou podem ser conectadas a uma rede de computadores via Wi-Fi ou cabo de rede. Quando eu conecto a minha impressora via USB a um computador,
ela está presa àquele computador. Sempre que eu quiser imprimir, eu tenho que ligar esse computador, só esse computador pode imprimir. Então, se eu fiz o documento em outro aparelho, eu tenho que mandar para esse computador para imprimir. Já quando eu tenho ela ligada a uma rede de computadores, tanto via Wi-Fi, que é o mais comum da gente ver nessas impressoras que a gente usa em casa ou em pequenos escritórios, quanto ligado via cabo de rede. Essa aqui mais comum em grandes escritórios, em grandes empresas, porque costumam ser impressoras de maior porte. Aí, quando eu tenho ela conectada via rede, eu já consigo fazer essa impressão a partir de qualquer dispositivo que esteja na rede. Então eu ganho mobilidade. A impressora pode ficar paradinha no canto dela e de qualquer computador eu consigo imprimir. Inclusive, essas impressoras de casa que já tem Wi-Fi, você consegue imprimir inclusive da rua. Tá? Tanto a HP quanto a Epson são as principais, né, no mercado. Você usando o aplicativo dela no celular, você consegue mandar uma impressão da rua para a impressora. Ah, professor, qual é a utilidade disso? Se o fabricante colocou, é porque alguém já precisou. Beleza? E existem estações de impressão que funcionam pela rede e suportam grande volume de trabalho. O que é uma estação de impressão? Estação de impressão é essa criança aqui. Só que elas bem grandes, normalmente fica no corredor da empresa. Impressoras gigantescas. Tá? Essa aqui já é uma impressora muito utilizada em casa. Essa aqui é uma Book Ink, ó, da Canon. Então é uma multifuncional, que tem conexão via rede e ainda é banco de tintas, uma Book Ink, que tem uma economia bem grande. Já essa daqui, a grande maioria delas são a laser. Eu não vou dizer que 100% porque o mercado é grande, mas eu acho muito, muito difícil ter uma ilha de impressão dessas que seja jato de tinta. Eu só conheço elas a laser. Então ela é a laser, ela é grande, ela aguenta alto volume, você pode mandar imprimir centenas de folhas ao mesmo tempo que ela imprime. Você pode botar aqui para copiar centenas de folhas, que ela puxa, faz a cópia e já cospe aqui embaixo no automático, já vai saindo a cópia aqui embaixo no automático. Muito boa. Normalmente elas são caras, ao ponto que a maioria das empresas aluga essa máquina. Existe aí um sistema de leasing, você faz um contrato com a empresa, você aluga ela, você tem direito a X impressões, vamos chutar em 1000 impressões por mês, 10 mil impressões por mês, e você só tem que colocar a folha. Até o toner dela já está incluído nesse pacote dela, que você faz com a empresa. Só tem que colocar a folha e todo mês alguém vem e tira o extrato dela de impressões. Se esse extrato tiver que você passou da cota, você paga mais. Simples assim. Como se fosse um pré-pago, né, vamos dizer assim. E falando agora de interface USB. Interface USB é uma interface multipropósito. Pode conectar dispositivos de entrada, dispositivos de saída, dispositivos de armazenamento e ainda pode fornecer a alimentação elétrica de 5 volts. Possui várias versões grandes, como a 1.0, 1.5, 2.0, 3.0, 3.1. Já temos a 3.2 e já está lançando a 4. A 4 já está no mercado, só que é muito raro você ver. Normalmente é um computador bem caro, com a placa-mãe bem cara, que vai vir com uma interface 4.0, tá? São dispositivos plug and play, a interface USB é plug and play. Por ser um padrão comum na indústria de dispositivos, vários equipamentos funcionam sem driver adicional e sem necessidade de reiniciar o computador. E essa é a ideia do plug and play. É você não precisar ficar instalando o driver e não precisar reiniciar o computador para funcionar. Lembrando, quando eu falei lá das interfaces antigas, interface serial, interface PS2, interface paralela, que tinha os computadores antigos, como a gente falou de placa-mãe, são interfaces que sempre que eu trocava um dispositivo ou reinstalava um dispositivo, eu precisava reiniciar o computador, por exemplo. Entendeu? E essas funcionalidades da USB, como o fato dela ser plug and play, revolucionou o mercado,
porque qualquer dispositivo passou a funcionar de maneira muito mais fácil, muito mais prática em qualquer computador. Aqui um exemplo, tá? Só para a gente ver, comparar os USB. Sempre que for pretinho ou branquinho, são 2.0, ok? É 2.0. Aqui a gente também consegue ver, ó, tá vendo? Os pretinhos tudo é 2.0. Quando fica azul, já é a partir de 3.1 para cima, tá? 3.1, 3.0 para cima, tá? Aí já é azul. A partir do 3.2 já fica tipo C. 3.2, 4.0 já é tudo tipo C. Não tem mais os outros tipos, entendeu? É só tipo C. E aqui a imagem deles. Ok? Repare também, ó, no aumento de velocidade, aumento de largura de banda. Enquanto as primeiras versões da USB eram apenas 12 MB, a 2.0, que é muito utilizada até hoje nos computadores, sempre que você olhar para o computador e ver que tem uma interface que é preta ou branca e não tem o símbolo de SS nela, é porque ela é 2.0, 480 megabits por segundo. Se ela for azul, aí ela já pode ser 3.1 de 5 GB, ou geração 2, que é 10 GB, ou o 2.2, que tem várias possibilidades, mas a maior delas, vamos dizer assim, a mais rápida delas, alcança até 20 GB. Certo? Bom, pessoal, a gente acabou, né, a nossa aula por hoje. Ali tem só um exercíciozinho. Esse exercício eu vou colocar para vocês depois na plataforma, para vocês poderem responder, para vocês poderem treinar. E fique com Deus. Até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau.